preconceituoso, até porque nós também pertencemos à minoria religiosa, nós também sofremos discriminação. Quando você vê alguém falar, você é crente, a palavra crente ela tem um tom pejorativo que nos joga como se fôssemos uma seita, uma coisa, uma heresia, de segunda classe. Então nós entendemos que o homossexual passa no quesito do preconceito. Nós não somos contra o homossexual, nós somos contra a prática do homossexualismo. Deixo bem claro aqui aos homossexuais que estão assistindo que Deus te deu livre-arbítrio, não fui eu, não foi a religião, não foi o país, não foi a política. Deus te deu livre-arbítrio. E a Constituição brasileira diz que todo cidadão tem o direito de ir e vir sem que ninguém o impeça de fazer o que está dentro da cabeça dele. Então, eu respeito a sua prática, mas eu não concordo com ela. Como não concordo com ela e nós não concordamos, queremos que isso fique entre você e você dentro do seu lar. Não trazer isso para a questão política, porque isso envolve tanta coisa e acaba criando uma situação de ódio da nação brasileira. Né? Se as pessoas querem morar juntos, que morem juntos. Agora, daí partir para um casamento oficializado por uma religião, por uma igreja, isso vira bandalheira. Porque existem leis, e leis pré-estabelecidas antes das leis do país, que são um reflexo das leis que veio do helenismo, e são as leis de Deus, as leis divinas que regem o mundo, ou pelo menos as três principais religiões do mundo que influenciaram o Ocidente e o Oriente Médio, que são os muçulmanos, o judaísmo e o cristianismo. Então, nós entendemos assim, a pessoa quer praticar, pratique, desde que não fira as pessoas que estão aqui. Entendi. Imagine dois homens se beijando no meio da rua. Como eu disse, eu compreendo o que eles estão fazendo, porque dizem que se amam e tal. Só que eu não sou obrigado a deixar meus filhos enxergarem isso. Porque a criança de 0 a 7 anos, segundo Freud, ela vai ter o seu caráter pré-estabelecido e moldado. O que ela vê e ouvir vai influenciar na atitude dela no futuro, sim. Até os 12 anos de idade, quem disse isso não foi ninguém menos que Clodovil, que foi uma das maiores vozes desse país, que foi um grande parlamentar também. Clodovil diz que, ao ser criado pelo tio, até os 12 anos ele viu o tio com atitudes homossexuais, e isso acabou influenciando a vida dele. Então, o que nós somos contra, Cláudio, é que essa prática seja colocada de maneira lícita no meio das ruas, no meio das escolas. A pessoa quer praticar, pratique. Ela e com quem ela quiser, num lugar fechado, onde duas pessoas fazem. Né? Assim como duas pessoas héteras, elas praticam sexo, vivem o ciclo de relacionamento, mas a maioria delas não fazem isso publicamente. Do outro lado, que pesa muito mais a visão, deveria ser feito da mesma forma. Mas a união civil estável de bens é necessário? Minha pergunta é essa para você que está me assistindo. É necessário? Porque dois vivem juntos para que quando um morrer, o que ficar tem um direito ao espólio do outro. Se amam, façam isso em comum acordo quando estão vivos. Compra uma casa, compra meia-meia como sócio, põe no nome dos dois. Comprou um carro, põe no nome dos dois. Não é necessário entrar numa questão judicial ou mexer com a lei de um país para aparecer. Sou contra a violência contra os homossexuais. Sou contra qualquer tipo de violência. Não aceito que ninguém chame o homossexual pelo nome pejorativo. Assim como eu não quero que ninguém me chame, como sou evangélico cristão, por nomes pejorativos. Então o que as pessoas têm que entender é que existe sim um segmento religioso que não sabem tratar esse assunto com maestria, com concórdia, com educação, com contato. Porque tem alguns pastores, inclusive da mídia, que espancam o homossexual. Quando eles falam de maneira agressiva, eles despertam a fúria. Ao despertar a fúria, eles colocam e rotulam todos os evangélicos como se fosse da mesma forma, e não é assim. Entende? Então é por isso que nós brigamos. A PL 122, se ela tratar somente do caso do preconceito, tudo bem. Mas ela não vem só sobre o preconceito. Dentro dela diz que toda literatura preconceituosa tem que ser arrancada das livrarias. Preconceituosa contra o homossexual. A Bíblia Sagrada seria uma das primeiras a ser arrancada. E essa questão de preconceito é um tanto quanto subjetiva. Não sei se Sim, seria isso. Com certeza. O assunto ele é envolvente e ele tem vários caminhos. É uma grande árvore com vários galhos. Então tudo depende do ponto de vista. Né? Então você veja, se essa lei fosse aprovada, Cláudio, a Bíblia Sagrada teria que ser arrancada das prateleiras. Imagina, o livro mais antigo da humanidade, ou um dos mais antigos, o que influenciou um continente inteiro, sair das prateleiras por causa de uma lei aprovada num país como o nosso. Então as pessoas têm que rever. Não aceito homofobia, não aceito que ninguém tenha preconceito contra o homossexual, sim contra a prática,
porque Deus fez homem e mulher, até é uma questão natural. Se não tiver um homem ou uma mulher, a sementinha feminina e a sementinha masculina, vocês vão ver o cromossomo Y e X, não nasce um outro ser. Sim. Né? É por aí. Pastor, uma outra questão que suscitou bastante discussões durante a campanha é a questão do aborto, que é proibido no Brasil por lei. Entretanto, é uma prática absolutamente nefasta, porém ainda comum. O senhor acha que apenas uma legislação é capaz de frear a questão do aborto? Não. Como o senhor vê? Porque, veja só, existe a clandestinidade, existe também os contrapontos, existe a urgência da necessidade. Eu sou a favor da vida. Eu, pastor Marco Feliciano, deputado federal, sou contra qualquer tipo de prática de aborto. Pastor, mas e aquela que influencia na vida ou na morte da mãe ou da criança? Eu sou contra o aborto. Vítimas de estupro? Sou contra o aborto porque a criança não tem culpa do que aconteceu. É uma vida. Nós não temos direito de julgar uma vida que está dentro do ventre da mãe, se ela vive ou se ela morre, porque a mãe passou por um estupro. O estupro não é um problema da criança, é um problema social. É um problema de violência. É um problema da falta de ensino nas escolas. O homem que gera com distúrbios de tarismo, isso é gerado dentro de uma visão de família. Então, a criança não pode pagar por isso, entende? Sim. Eu sou a favor de que tenha um tratamento psicológico para a mãe. Se a mãe não quiser a criança, tem tanta gente que quer adotar uma criança. Então, questões como dar assistência médica em caso de aborto na rede pública, o senhor é... Aí já é um outro assunto. Justamente. Essa é uma das questões... Entrou no aborto, não tem como salvar, nós temos que lutar por uma vida, pelo menos a da mãe. Sim. O que eu não aceito é que o governo aprove, sancione a lei para se assassinar uma criança. Não aceito isso, até porque na minha infância eu cresci vendo isso, as pessoas conhecem a minha história. Se o aborto fosse uma prática concedida e aprovada, possivelmente eu não estaria aqui, porque eu nasci de uma mãe solteira, que tinha o marido dela já tinha, ou o homem que era o seu amante tinha outra família, e por ele eu não estaria vivo. Imagine, se eu não estivesse vivo, hoje Deus me tornou uma personalidade, alguém que ajuda a mudar vidas, eu não estaria aqui. Então, não se pode matar uma criança no ventre da mãe. O senhor escreveu um artigo há algum tempo falando da questão da saúde no Brasil, que por um atendimento mal feito, a esposa do senhor, a pastora Edileuza, nós perdemos um bebê. Perdeu o filho. E hoje o senhor chega ao Congresso com a possibilidade, entre muitos, de poder mudar alguma coisa disso. O que o senhor falou, inclusive, no ministro Padilha? Quando o senhor lembra disso e que possibilidades vêm à cabeça do senhor, à mente do senhor, para resolver essa questão que é tão importante, a saúde, que é ineficaz no país? Gerson, uma das primeiras oportunidades que eu tive como político nessas semanas foi sentar com o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro da Saúde, com quem eu tenho muita afinidade, e eu falei para ele publicamente, como falei no meu discurso na Câmara, que eu sou um dos poucos parlamentares que perdeu um filho por falta desse atendimento médico preciso. Então, ele sabe da minha posição e sabe que eu vou estar por trás de todo esse aparato brasileiro como um fiscal do povo. Sentei-me ontem aqui em Orlândia com o secretário da Saúde da cidade para saber como está a saúde do meu município, da minha cidade. Sim. E já sentei com o pessoal que cuida do PAC aqui para o interior de São Paulo e para a capital toda, que é o Dr. Manuel. Se você entrar no meu site, você vai ver lá uma entrevista. Eu já estou vendo que é possível fazer. A saúde brasileira, ela é precária de fato, porque é muito cara. Ontem eu sentei com o secretário da Saúde da cidade e ele me disse, por exemplo, que para você ter um hospital, uma UTI infantil, que aqui na região não tem. Uma UTI infantil, o investimento para você ter uma UTI com 10 leitos adultos é a princípio R$1 milhão. E a manutenção mês, R$250 mil. Pensa no município do nosso tamanho, com 30 e poucos mil habitantes. A arrecadação não é suficiente para isso. Agora imagine se implantar isso em todas as cidades do Brasil. Quebra o caixa do governo, porque nós não temos investimento para isso. Então, às vezes, não é as pessoas pensam que é má vontade, não é má vontade. Pode haver, sim, uma má administração. O país é corrupto, nós vimos isso aí acontecer nos últimos pleitos. Então, como é que nós podemos lutar
para que isso possa mudar. Lutar contra esse desenfreamento de corrupção, fazer uma fiscalização precisa e contar com o ato do povo. O povo precisa se manifestar. Todo mundo tem que saber. Tem jornais aí, tem televisões. Deu problema na rede pública da sua cidade, chame a imprensa. Morreu alguém, chame a imprensa. Deu problema, chame a imprensa, porque só assim quem não é visto não é lembrado.